A paz do Senhor, queridos. Estamos chegando com o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero te convidar para estudarmos hoje a lição de número 3, com o seguinte tema: o corpo e as consequências do pecado. Deus criou todas as coisas em estado de perfeição. O homem, os animais e a natureza eram igualmente perfeitos e belos. A manutenção dessa perfeição dependia exclusivamente da obediência a Deus. Se o homem guardasse as orientações do Criador, viveria feliz e para sempre. Todavia, a desobediência do primeiro casal trouxe o caos. A comunhão com Deus foi rompida. Vieram as doenças e as dores, o envelhecimento e, posteriormente, a morte. As condições ambientais também foram transformadas. A terra que antes só produzia para o benefício do homem passou a produzir também as ervas daninhas, os espinhos, dificultando grandemente o trabalho do homem. Mesmo que este use a inteligência e consiga realizar grandes trabalhos, isso tem um custo muito alto e os resultados da produção não são acessíveis a todos. Em consequência do pecado, logo apareceu também a exploração do homem pelo homem, como fruto da maldade e da ganância. Depois da queda, o homem conheceu o trabalho em seu aspecto cansativo e monótono e desgastante. O que era leve e agradável passou a exigir o esforço físico e mental. A expressão "no suor do teu rosto" resume bem a dura realidade que todos os homens teriam que enfrentar na luta pela sobrevivência. Como lemos, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tornado, dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 18, 19. Desde os tempos passados, os homens sonham com um dia em que poderão descansar de seus duros trabalhos. O patriarca Lameque expressou isso em seus dias quando deu o nome de Noé ao seu primeiro filho. Está escrito: quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Gênesis 5, 28, 29. A esperança de Lameque era que o seu filho Noé fosse o Redentor. Porém, Noé não era o Redentor. Esta esperança só se cumpriria em Jesus Cristo. Ponto de número 1. Da perfeição à morte. A certificação divina. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Deus mesmo certificou de sua criação, declarando que tudo era muito bom. Adão e Eva eram belos e inteligentes, e viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. A vida do primeiro casal, antes da queda, era indescritível e cheia de glória. Vindo, porém, a queda, tudo mudou. Vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 7, 29. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Pecado e dor. Imaginemos um mundo sem tristeza, sem dor, sem maldade, sem medo e sem qualquer tipo de decepção. Este era o mundo de Adão e Eva no princípio. O pecado, porém, trouxe as doenças de ordem espiritual, emocional e física. O meio ambiente foi completamente alterado, dificultando a sobrevivência do homem, e o mundo passou a ser hostil e desolado. O homem foi privado do acesso à árvore da vida e o seu corpo começou a envelhecer. Por mais que nos esforcemos em zelar do nosso corpo, depois da queda, o caminho natural de nossa existência será o envelhecimento e finalmente a morte. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era,
o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 6 e 7. Com esta linguagem, Salomão descreve o ciclo da vida até a morte. Velhice, autenticidade e gratidão. Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9,4. Esta metáfora é a metáfora do pôr do sol, que Jesus usa para falar sobre o final de nossa existência terrena. Não podemos alterar as limitações da vida que foram impostas pelo pecado. Ainda que esta geração procure negar a falibilidade do homem, a verdade é que o ser humano não pode fazer nada sem a misericórdia de Deus. Precisamos encarar todas as fases da vida de uma forma natural, sábia e proveitosa, lembrando que é nosso dever honrar a Deus enquanto aqui vivermos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. De acordo com a vontade de Deus, nós seremos úteis na casa do Senhor em todas as fases da nossa vida. Deus reservou um lugar único e especial para os idosos em seu reino. Está escrito: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ninguém precisa se sentir inútil ou cansado ou impossibilitado pela idade de exercer cargo na casa do Senhor. A promessa para aqueles que esperam no Senhor inclui o maravilhoso milagre da renovação espiritual. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ponto de número 2. A responsabilidade humana, o corpo e o livre-arbítrio. Satanás disse à mulher: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Satanás sabe misturar a verdade com a mentira. Ele é o mestre do engano. Nenhuma criatura jamais poderá ser como Deus, mas com certeza o conhecimento do bem e do mal se tornaria numa realidade. Lamentavelmente, o homem, no princípio, não estava preparado para conhecer o mal sem ser afetado por ele. Por isso, neste ponto, a natureza do pecado começou a ter domínio sobre o homem. Somente Adão e Eva começaram, então, a entender a gravidade e a dimensão do mal. E eles foram afetados pelo mal, pelo pecado. Mas não só eles, também todos os seus descendentes herdariam a mesma natureza decaída. Como está escrito: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. A prova disso é que o ser humano continuou sendo responsável por suas escolhas e ações. E nós podemos comprovar o livre-arbítrio, a realidade do livre-arbítrio, pela forma como Deus considera e respeita as escolhas da vontade humana. O Senhor disse: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Observe que neste texto, Deus não impõe a sua vontade, mas apenas a propõe. A Bíblia também nos diz que a lei do pecado quer impor sobre a nossa vontade, a fim de nos desviar da vontade de Deus, conforme disse Paulo: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
A realidade desse enfrentamento espiritual que habita dentro de nós só pode ser resolvida com a provisão da graça de Deus. Para isso, Deus nos deu a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, conforme lemos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei. Visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendendo isso, então devemos sujeitar a nossa vida totalmente a Deus. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo e devemos consagrá-lo como um vaso para o uso do Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. A potencialização do sofrimento. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Lamentações 3, 39 e 40. Grande parte do sofrimento do homem se deve à sua própria condição pecaminosa. As obras da carne têm o poder de potencializar inúmeras situações que degradam e oprimem a vida humana. A prostituição, o adultério, a fornicação são pecados. São os pecados mais praticados pela sociedade hoje em dia. E a prática desses pecados trazem sérios transtornos espirituais, emocionais e físicos. Por isso a Bíblia faz severas advertências contra essas práticas imorais. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Porque bem sabeis isto, que nem o fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ainda, Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então devemos atentar para a advertência divina. Outra prática que envolve o uso indevido do corpo e que vem ocasionando grandes conflitos espirituais, sociais e familiares, é a prática da homossexualidade. Até agora a ciência não encontrou nenhuma evidência física ou genética para a homossexualidade. Não existe nenhuma ordem cromossômica homossexual. Então ninguém nasce homossexual. Cientificamente só existem machos e fêmeas. Deus não cria a pessoa com desejos homossexuais. Ela adquire isso com o tempo, na vida. A Bíblia nos diz que a pessoa se torna homossexual por causa do pecado e definitivamente também por sua escolha própria. A lei do pecado pode pressionar uma pessoa em direção à prática da homossexualidade, mas isso não é desculpa para ele escolher este caminho, cedendo aos seus próprios desejos pecaminosos. Todo ser humano sabe, intuitivamente, pelo desígnio da própria natureza, que a homossexualidade não é o caminho normal da humanidade, ainda que a sociedade moderna insista em dizer o contrário. Quando o homem não se importa com o conhecimento de Deus, Deus o entrega um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. A homossexualidade e a bestialidade se equiparam em vileza, porque desonra o corpo e faz descer ao nível mais baixo da impureza moral. Paulo adverte sobre essas obras infrutuosas. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Os especialistas em sexo, Masters e Johnson, enfatizam, dizendo: é de grande importância que todos os profissionais da área da saúde mental tenham em mente que o ser humano é basicamente um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida. Então,
A homossexualidade não é o modelo divino para a família, nem para o indivíduo, nem para a sociedade. É uma união estéril e incapaz de cumprir o desígnio da criação, porque Deus ordenou: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E esta ordem só pode ser obedecida por meio da união heterossexual. Outros fatores praticados por meio do corpo que potencializam o sofrimento são o uso indiscriminado do álcool e das drogas, a exploração sexual infantil, a violência doméstica e urbana, a exploração do trabalho infantil, o tráfico de pessoas, as guerras e os conflitos raciais, as perseguições religiosas e políticas e a exploração do homem pelo homem, nos setores políticos, econômicos e trabalhistas. Ponto de número 3. Do abatimento à glorificação. A realidade das enfermidades. Com a queda vieram as doenças. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo deixou o cooperador Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4,20, e recomendou ao seu discípulo Timóteo, dizendo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5,23. As enfermidades existem por causa da queda, mas as enfermidades não podem ser frequentemente atribuídas a pecados pontuais, pessoais. O estado doentio do planeta Terra tem contaminado a todos, santos e pecadores. O próprio Senhor Jesus Cristo, que nunca cometeu pecado, também se enfermou, como lemos. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53:10. Não obstante a triste realidade das doenças, Deus, em sua misericórdia, fez amplas provisões para curar as nossas enfermidades e amenizar os nossos sofrimentos. A primeira provisão de Deus para amenizar o sofrimento e para curar é a provisão da palavra. Como lemos, enviou sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, verso 20 e 21. A segunda provisão é a provisão do Redentor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O salmista também louvou, dizendo: bendiz a minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Salmo 103, versos 2 a 5. Enfado e canseira. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. As limitações e fraquezas físicas surgem com o processo do envelhecimento. Precisamos ter consciência disso. As mudanças naturais que ocorrem na estrutura e na robustez de nosso corpo, precisam ser respeitadas, a fim de que tenhamos um final de carreira mais suave e feliz. À medida que o sol de nossa existência começa a se pôr, nós precisamos trocar a rapidez do corpo pela grandeza do espírito. Precisamos substituir a força física pela consistência da maturidade. Precisamos concordar com a ausência da beleza juvenil pela exuberância da sabedoria divina. Precisamos abandonar o olhar auspicioso dos mais jovens pela visão triunfante da recompensa celestial. A presença dos anciãos e anciãs na igreja é motivo de muita honra e muito louvor a Deus. Como lemos, diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:32. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Jó 12:12. O corpo glorificado. O futuro do corpo do salvo
em Cristo será glorioso. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, segundo aos Coríntios 4, 16 a 18. O nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Os efeitos do pecado serão todos cancelados pela redenção que há em Cristo Jesus, sendo que o último estágio será a glorificação. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Deus reservou o melhor para o final da história. Todas as nuvens escuras geradas pelo pecado serão dissipadas pela manifestação do sol da justiça. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Aguardemos com paciência o cumprimento das promessas de Deus. A Bíblia diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segundo a Pedro 1,19. Que Deus nos guarde, nos abençoe, para contemplarmos este glorioso dia, onde todas as nuvens espessas, o tempo turvo da vida, sejam substituídos pelo sol brilhante da glória de Deus. Agradeçamos ao Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus, te louvamos, porque ainda que temos que passar por períodos difíceis, por doenças, por sofrimentos, nós temos a tua promessa que brevemente nós estaremos revestidos de um novo corpo, um corpo de glória que nunca mais vai sentir dores e nem qualquer sofrimento. Obrigado, Senhor, ajuda-nos a olhar para frente, para as tuas promessas. Abençoe e guarde a tua igreja, confirme, Senhor, a fé no coração do teu povo. Nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre, por Jesus Cristo. Amém e amém.